Então, Reinaldo, já estamos no ar. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez. Vamos continuar estudando, né, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, falando das armaduras de Deus. Continuar estudando, né? O Senhor nos guarde, vamos à graça. Vamos orar então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por teu cuidado e também por essa oportunidade que temos de estar usando esses meios de comunicação para estudar tua palavra. E primeiramente agradecemos por teu Filho Jesus, que veio a este mundo para nos salvar, e agora temos o privilégio de estar diante de Ti, com a Tua palavra aberta, e possamos aprender. Rogamos por todos que estão ouvindo. Rogamos também por Tua palavra que será estudada, que nos guie, nos dê entendimento de toda a verdade e também possa usar a cada um. Nós Te damos graças por tudo, nos encomendando em Tuas mãos e direção, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos à Amém. leitura, então, irmãos. Efésios 6, a partir do versículo 18. Orando, vou pegar do 17, só para dar o contexto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Nossos pensamentos, né, nossa vida no dia a dia, o cristão, quanto mais ele conhece ao Senhor, mais batalha ele vai ter, não só contra a carne, né, suas próprias vontades, como também o inimigo não vai ficar contente, como já falamos, com a sua comunhão ou com a sua busca, né, de seu interesse por Deus. Mas existe uma coisa que o cristão ele deve ficar atento, os seus pensamentos e os seus interesses nesse mundo, né? O sonho, você pode ter duas coisas nessa vida: viver para realizar os seus sonhos, seus objetivos, ou viver para fazer a vontade do Senhor e agradar a Cristo. As duas coisas não vão se associar, porque se os seus interesses, seus sonhos tiverem para você a maior importância, a vontade de Deus fica sempre em segundo lugar. Se é que podemos colocar Cristo em alguma fila de espera ou em alguma classificação humana. Mas nossos sonhos e desejos e vontades devem ser colocados no lugar deles.
para que Cristo possa ser o foco da nossa vida. Se vivemos nessa vida para fazer a nossa vontade, realizar nossos sonhos, Cristo não vai ter lugar em fazer a obra em nós. Ele vai estar sempre sendo um empecilho na vida do cristão. Há muitas coisas que nós temos que deixar e às vezes até desistir, muitas vezes, para fazer a vontade do Senhor. Quando a vontade do Senhor é a razão da nossa vida. Então não é fácil, nesse sentido, a vida cristã, quando se há paixões nesse mundo. Mas há quem ofereça para o cristão conquistas mundanas, né, nessa vida, em troca da sua fidelidade, de ser bom ali na sua religião, de se esforçar, aí Deus vai abençoar ele, aquela troca, aquela barganha que nós já conhecemos. Mas com Cristo é outra coisa. Nós não ficamos mais focados naquilo que o mundo pode nos dar, mas naquilo que já somos em Deus, em Cristo Jesus, e nos alegramos dia após dia em fazer a sua vontade. Pelo menos é assim que devemos viver. Então esse é um capacete firme que podemos colocar em nossa cabeça. Conseguir entender até onde nosso interesse em agradar ao Senhor alcança o nosso coração. E até onde somos dispostos a fazer a vontade dele contra nós. Porque assim nossos pensamentos serão filtrados, nossas vontades, nossas escolhas serão filtrados, quanto mais eu aumento o meu interesse em agradar aquele que me salvou. O mundo vai estar sempre nos oferecendo muitas coisas. Muitas coisas. São muitas paixões que nos cercam. Mas nós temos diante de nós o nosso Senhor, né, a pessoa divina, que nos salvou, derramou seu sangue por nós, o justo pelos injustos. E quanto mais nossa fé se aproxima dessa verdade, mais vamos entender que temos um tesouro muito maior nos esperando no céu, que já somos abençoados. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O capacete, aqui que eu estou falando, nesse sentido, é guardarmos no Senhor, conhecendo cada vez mais a sua vontade, toda a nossa paixão, se é que eu posso falar essa palavra nesse sentido, todo o nosso desejo, para não sermos seduzidos pelo mundo. E assim caímos em desagradar a Deus e perder a comunhão. Inicialmente eu queria falar isso. Até aí. O capacete nos guarda também, porque nós sabemos, só nós e Deus sabe o que passa por nossa cabeça, né? Cada um de nós. Satanás não consegue identificar ou ler os pensamentos das pessoas. Nós vemos o Senhor Jesus fazia isso, né? Ele era onisciente, ele é onisciente, né? Mas quando ele estava aqui na Terra, como homem, mas ele, ao mesmo tempo, ele também entendia o coração dos homens e muitas vezes perguntou: o que é que vocês estavam falando entre vocês? Ou ele sabia a intenção do coração deles, uma coisa que nós não conseguimos. E nem Satanás, mas ele sabe como, através de coisas que ele põe diante de nós, ele sabe ler a nossa reação, entender o que está passando na nossa cabeça pela nossa reação, ou pelo que nós fazemos. Então, se nós temos pensamentos e Satanás às vezes coloca coisas diante de nós para que nós pensemos de uma maneira diferente daquela que o Espírito nos tem dirigido, ele consegue a vitória aí. Então, esse capacete nos protege disso daí, nos nossos pensamentos,
E por isso que chama o capacete da salvação, porque em Cristo Jesus nós já temos a garantia de que estamos salvos para sempre. Não é uma salvação que depende agora do nosso andar. Vocês estão salvos, mas veja lá como você anda, porque senão você vai perder essa salvação. Não é assim. Isso não é, de modo nenhum, uma luz verde para que a gente faça o que bem entender, porque uma vez que você não perde a salvação, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim, porque se nós conhecemos o que é a salvação que Deus nos propôs em seu Filho Jesus, nós teremos gratidão por isso e vamos querer fazer a vontade dele, porque essa salvação nos é dada por comunicação de uma vida divina em nós. Não é por uma lei que nós guardamos e, tendo guardado, mantemos a salvação, como era na lei. A lei dada aos judeus era assim, né? Faça e viverás. Mas para nós não é isso. Ele vive, por isso fazemos agora nele as coisas. Não é faça e viverá. Mas ele fez e por isso, pela sua obra, nós vivemos agora. E se a vida que nós vivemos agora é em Cristo, vem pensamentos que vai nos desviar, essa salvação nos fala, pera um pouco, mas eu fui salvo disso, eu não preciso disso, eu considero-me morto para essas coisas. É nesse sentido, e nós sabemos como Satanás é astuto em trazer coisas diante de nós para que os nossos pensamentos fiquem vagueando pelas possibilidades que a carne gosta e nós vamos acabar escolhendo fazer alguma coisa que não a vontade de Deus. A outra parte, a sexta parte de toda a armadura aí, que é a espada do Espírito, né? Nós já comentamos sobre ela como a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é uma espada que é chamada a espada do Espírito. Eu me recordo quando nós, recém-convertidos, nós saímos, vamos pegar nossa espada e vamos sair para pregar, e levava a nossa espada, mas na verdade não é nossa, é do Espírito. Se você vai usar a palavra de Deus para os seus propósitos, fique sabendo que ela não é sua espada. Essa espada nos é dada, mas é do Espírito, o Espírito usa. Isso diz o seguinte, por que ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Porque a espada é do Espírito, essa palavra de Deus deve ser usada pelo Espírito, não por nossa vontade. Isso significa nós devemos estar em perfeita comunhão com Deus e na direção do Espírito Santo para usar a palavra. E ela deve ser usada em nós, não nos outros. É uma prática muito comum usarmos a palavra de Deus para atacarmos aqueles irmãos que se opõem a nós ou que são meio assim oposição, né? E nós sempre vamos ver essas coisas, né? A carne se manifesta em todos os lugares mesmo. Mas o fato de nós termos desafetos, se eu posso chamar assim, entre os irmãos, já é ruim, né? Mas você usar a palavra de Deus para dirigir recados no meio da reunião para um irmão que é um desafeto, isso é muito grave, porque o Espírito Santo não faz isso. Ele não usa a palavra para matar ninguém. A palavra é para discernir os pensamentos do coração e para discernir os nossos desejos e as nossas tendências, né? Então, essa espada deve ser inicialmente e principalmente usada em nós. Então, é pegar a espada do Espírito e, por meio dela, nós discernirmos os intentos e os pensamentos e intenções do nosso coração. E isso é só por meio da palavra de Deus. Ou seja, a leitura da palavra de Deus que lava os nossos pés desse mundo empoeirado, mas também penetra fundo entre as juntas e medulas para discernir os intentos e os pensamentos do coração. Porque muitas vezes nós nem percebemos, nem sabemos que estamos fazendo algo que é mais para satisfazer a nossa vontade ou o nosso ego do que realmente a direção do Espírito Santo sendo usada. E ela, então, é a palavra que vem e nos traz
consciência do que nós somos, e agindo assim, nós podemos julgar na presença de Deus as nossas intenções erradas e deixar elas de lado e continuar em perfeita comunhão com Deus. Assim, essa armadura está quase completa. Falta só a última parte, que é a fundamental de todas elas, e que por ser considerada a sétima parte, ela em si não é nenhuma parte de coisa, mas é mais o como nós devemos usar essa armadura. A posição de usar essa armadura nessa batalha que nós temos nos lugares celestiais. É de joelhos. E olha que interessante que essa posição é a mais vulnerável para uma batalha, né? Quando você vê o pessoal se juntando para a batalha, ninguém fica de joelho, né? Com a cabeça baixada, ajoelhado. Todo mundo fica na prontidão, em pé, pronto para correr, atacar ou enfrentar o inimigo, né? Mas no caso da nossa batalha nos lugares celestiais, a posição de usar essa armadura é em oração, de joelhos, orando a Deus. Porque a oração ela é podemos dizer que é a fonte geradora da força para nós vencermos essa batalha. O poder vem de orarmos. A oração completa a vida de um cristão. Ela é fundamental, vital e muito importante na vida do cristão. E eu acho que tudo que nós temos que falar da oração aqui poderia ser uma reunião inteira só falando de oração, porque ela é muito necessária. E eu confesso como eu negligencio isso, e como vejo tantos negligenciarem. E quando se fala de oração na Escritura, não é só a minha oração para Deus. Há vários aspectos de oração que nós vemos na palavra, né? Mas antes de falar dessas diversos tipos de oração, se os irmãos tiverem algum comentário a respeito dessa última parte da espada e da oração também para acrescentar, depois a gente pode falar sobre oração. A oração que envolve, basicamente, tem 4 tipos de situação de oração que nós vemos na palavra. Existe a oração pessoal, existe a oração familiar, existe a oração de assembleia e existe o que a gente pode chamar de oração instantânea, que a gente pode falar de cada uma delas depois. Eu estou na expectativa de aprender essas orações. A espada, quando nós falamos da espada, eu lembro que eu estava na reunião, acho que ano passado, o irmão falou sobre a espada sendo usada para cortar nós mesmos, né? Quando a carne está saindo, você usar a espada para entender o que está acontecendo. Principalmente no vigiar e a súplica, que nos faz revelar nosso próprio coração, porque todos nós, quando somos agredidos de alguma forma, com palavras ou com alguma situação, nós queremos, nasce aquele senso de justiça, né? De querer que a pessoa que fez aquilo seja, de alguma forma, punida, ou queremos pagar o preço, né, daquilo ali, devolver aquilo ali. Mas a espada não vai ser usada contra a pessoa, que é o caso que pode acontecer, que é muito grave numa assembleia, algum irmão toma uma palavra para fazer tal coisa. Não tem como, né, imaginar algo desse tipo, sabendo que estamos ali, muitos irmãos foram guiados pelo Espírito Santo, estão ali para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, não que um coração rancoroso quer confessar ali. Mas o que acontece é que, nesse momento de agressão, que nós sentimos assim, ofendidos, injustiçados, e queremos nossos direitos, é onde Satanás encontra a brecha para fazer daquilo que achamos estarmos certo uma ferramenta de destruição total da paz e da comunhão, primeiro, entre o cristão e Deus. Porque se ele tiver aqui esse coração, ele está se afastando do Senhor. Depois dele com seus irmãos.
Porque quem se deixa absorver, ser seduzido por esse tipo de sentimento, vai procurar um, vai procurar outro, vai começar a falar, vai querer resolver uma situação que, na verdade, já está resolvida. Já está resolvida. É uma luta inútil. Inútil. Justiça própria, direitos, essas coisas, é uma luta inútil. A oração nos coloca em paz ali e nos ensina, através desse exercício, de entender, né, o que está acontecendo à sua volta, buscando direção de Deus para ficar tranquilo ali, conhecendo mais do Senhor. É todo o caminho que o crente pode fazer. Demais, passou disso aí, ele pode estar sendo ferramenta do inimigo. Teve uma vez que o irmão me perguntou assim: irmão, falaram de mim isso, tal coisa. Eu falei: é mesmo? Falaram mesmo? Que coisa, né? Falaram então. Deixa falar. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso agora? Me explica. O que você vai fazer com essa situação? Falaram de você agora. Qual vai ser a nossa ação agora? Me diga você qual é o caminho que você vai seguir. Com essa ação, qual vai ser o seu primeiro passo? Agora que você descobriu aí, não sei como, que essa situação. Qual é o primeiro passo? Entendeu? É orar. Não precisa nem me falar. É orar. Orar é descansar no Senhor e deixar que o Senhor cuide das coisas. Tem muitas formas de passarmos por momentos difíceis. E a melhor dela é de joelho. Até aí. Nós vemos essa questão da espada, né, no Antigo Testamento. A gente tem uma passagem que mostra bem esse uso da espada, lá em Josué. Se não me engano é 5:2, né? Isso. Uma instrução do Senhor: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no Monte dos Prepúcios. E nós vemos aqui, foi a circuncisão na carne mesmo, né? E em Colossenses, agora não me lembro, acho que é 2:11, se não me engano, aqui é isso. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, essa circuncisão, essa espada é usada para essa circuncisão de Cristo, né? Que o crente tem a partir do momento que está andando no Senhor, né? Até aí. Se tiver alguma correção, por favor, irmãos. O versículo 18, então, ele fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo aqui está falando da oração dentro do assunto dessa armadura, né? O que fica claro que está conectado com tudo que ele falou de todas as partes da armadura, de toda a armadura.
e por isso que eu falei, vários autores colocam a oração, essa orando em todo o tempo, como uma sétima parte de toda a armadura. Mas realmente é ela que mantém todas essas partes juntas, porque essa oração é o que nos dá a força para continuar e nos leva então a nos dirigir diretamente a Deus. Esse é um privilégio. A oração nesse sentido que ele está falando aqui é um privilégio do cristão, porque no Velho Testamento as orações, chegar na presença de Deus para orar, eles não chegavam, não. Era por meio de um sacerdote. Eles não tinham como entrar no lugar santo, na presença de Deus e orar. Eles oravam por tabela, se pode dizer assim, né? Eles oravam, mas era aquela oração que não era diante de Deus, porque somente o sumo sacerdote fazia isso. E ele podia chegar na presença de Deus, lá no lugar, no Santo dos Santos, né? Através do véu. Mas uma vez que nós agora sabemos que Cristo, por sua carne, rasgou esse véu, né? Por sua morte, ele penetrou o véu, rasgou o véu, e na sua morte fala nos evangelhos que o véu se rasgou de cima para baixo, né? Toda vez que você vai rasgar um véu como uma cortina, normalmente você pega na parte de baixo e puxa para rasgar até lá em cima, né? Mas esse véu foi rasgado de cima para baixo, foi um ato de Deus abrir esse caminho para o homem. E esse caminho é para nós entrarmos com ousadia na presença de Deus para orar. Isso que fala lá em Hebreus. Em Hebreus 12 fala de entrar com ousadia na presença de Deus. E nós temos isso. E nós podemos chegar em oração. Agora, como eu falei, a oração, nós vemos na palavra de Deus com uma coisa que era muito constante na vida do Senhor Jesus. Eu acho que ele passou mais tempo orando do que fazendo milagre. E todo mundo dá muita ênfase aos milagres dele, né? Mas a maior parte do tempo ele passava orando. Nós vemos ele constantemente fazendo isso. E eu gostaria de falar um pouco então disso, a respeito de oração. Primeiro abrindo em Mateus, capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ver aqui que fala de uma oração aqui, um modo de orar. Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Isso o Senhor estava ensinando, logicamente, os seus discípulos a orar desse modo, em contraste com o que era a realidade lá, né? Nós sabemos que as Escrituras mostram claramente, lembra daquela passagem do fariseu que sobe para orar? E ele chega lá imponente, com o rosto levantado, falando que ele não dava graças a Deus porque não era como aquele publicano que estava ali se lamentando e batendo no peito. Que ele se gloriando. Isso é o que os fariseus faziam. Eles oravam em público. Se sabe pela história também que se conta que eles ficavam nas esquinas, eles aumentavam os filactérios, que chamam, aquelas franjas que tem, porque quanto mais franja tinha ali, mais espiritual ele seria, né? Então eles aumentavam as franjas do seu vestido, colocavam aquela vestimenta e ficavam orando em voz alta. E ali eles se destacavam, aqueles que oravam mais bonito, com mais imponência, que diziam palavras mais profundas nas suas orações, mas eles estavam orando para os homens, na realidade, não para Deus. E o Senhor está falando aqui de um tipo de oração que é a oração pessoal, individual, a sua oração privativa, se eu posso dizer. Porque ele fala, entra no quarto, fecha as portas e ali você fica em oculto. Quando orares, não seja como os hipócritas, no versículo 5 fala. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ele fala no 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus que está em oculto. Nós temos acesso à presença dele lá. A presença de Deus mesmo. Isso é muito importante.
E essa oração é uma oração que expressa dependência e confiança. Porque você, orando assim a Deus, você está chegando a Ele com os seus problemas e trazendo diante dele os teus problemas, na confiança de que Ele vai ouvir, porque Ele ouve. E Deus, eu digo, responde todas as nossas orações. É interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Deus responde todas as nossas orações. Ele responde sim ou não, mas Ele responde. Ou não Ele responde quando essa oração é sua e é prejudicial para você. Ele nunca vai conceder para nós uma oração que seja prejudicial ou que seja o nosso desejo, mas que seja aquilo que satisfaz a Ele, a sua santidade, e que a própria palavra de Deus nos autoriza a pedir. Eu digo isso porque jamais eu falaria para você pessoalmente e ficar orando frequentemente com constância, ou como diz na nossa passagem em Efésios, né? Orando com perseverança e súplica, para que Deus te dê uma coisa que Ele não quer que o cristão tenha. Entendeu? Eu não vou dar nenhum exemplo aqui para não ficar pensando que eu estou batendo numa tecla ou apontando o dedo para alguma pessoa. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Tem coisas que a gente quer, a gente sabe que está errado, mas a gente quer. E aí ousa chegar a Deus e pedir essas coisas. Fala, eu vou entrar com ousadia. Não é esse tipo de ousadia que está falando. A ousadia é você entrar na presença dele e não ser consumido. Isso é ousadia. Mas a oração não é ousadia de pedir para ele aquilo que ele não quer para nós. Nós temos que pedir aquilo que é a vontade dele. E nós sabemos a vontade de Deus. Certo? Por exemplo, qual pai e que o filho pedir um peixe, ele vai dar uma pedra? Nenhum. Por outro lado também, qual filho que vai pedir para o pai apedrejar ele até a morte e ele vai fazer isso? Nenhum também. Porque ele vai dar aquilo que você precisa e não aquilo que você não pediu e que é prejudicial, mas ele também não vai dar aquilo que você pediu que é prejudicial para você. Então, essa oração pessoal vai mostrar, expressa claramente a nossa dependência dele, porque nós estamos com uma necessidade e dependemos dele, trazemos conhecido diante dele. E porque também nós temos confiança de que ele vai responder. Mas nem sempre ele responde rapidamente. O fato de ele demorar para responder, e nós às vezes estamos muito apressadinhos, né? Nós somos muito apressados. Sempre a gente quer levantar da oração já com ela respondida, né? De preferência ontem, se der para responder. Mas Deus não age assim. Ele dá no seu devido momento para que haja em nós o exercício também. E haja perseverança, e haja da nossa parte o exercício de pedir. Porém, quando ele responde, nós temos consciência de que ele respondeu o que era necessário para nós. Nós nunca vamos falar, Deus não me deu o que eu pedi. Nunca nós vamos falar isso, porque nós sabemos, se ele não deu é porque eu não precisava. Essa é a verdade, entendeu? E essa confiança e essa dependência que ela expressa, nós vemos eu vou mostrar só dois casos na Escritura. Um é no Velho Testamento, que é o exemplo de Daniel. Nós vemos que Daniel, quando ele orava 3 vezes por dia. Enquanto ele estava cativo na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. Vocês sabem da história toda de Daniel, né? A maioria, eu espero, saiba, e é um livro muito bom de se ler, porque tem muita coisa ali. Mas houve um período em que eles tinham que adorar uma estátua. E se alguém se prostrasse diante de qualquer outro Deus, o rei tinha falado, Nabucodonosor tinha falado que iria condená-lo à morte, ia matar mesmo, né? Mas ele orava 3 vezes por dia e orava virado para Jerusalém, a janela aberta. Não diz ali que ele abria a janela para orar, mas essa janela estava sempre aberta. É como dizendo assim, ele estava sempre pronto para fazer isso. A janela estava aberta para a oração. Ele deixava um caminho de comunicação com Deus aberto. Não era um negócio que quando ele precisava ele abria, entrava e depois fechava. Ele estava com aquela janela sempre aberta.
Isso significava de que se ele fechasse a janela é porque ele era covarde, porque ele estava com medo de que vissem que ele estava orando e ele ia ser morto por causa disso. E deixando aberto, ele tinha essa ousadia para fazer. Então ele tinha confiança em Deus, de que Deus o guardaria, e também ele dependia de Deus para o guardar. E Deus o fez, né? Essa oração, nós vemos que era, na realidade, era uma coisa frequente que ele fazia. Fala que orava pelo menos 3 vezes por dia. E essa oração dele era assim, ele orava como se fosse uma rotina de oração. Ele tinha aquela rotina do dia a dia. Isso é a oração pessoal. Ele tinha um contato pessoal com Deus diário, né? E esse era o segredo de Daniel. Esse contato diário com Deus em oração que ele se entregava a Deus. Essa oração não precisa nem ensinar como fazer, porque é você conversando com Deus. Conversando mesmo, falando o que você quiser falar para Ele. É entre você e Ele, só ninguém está ouvindo. Não é uma oração que o pessoal depois vai falar amém pela minha oração que eu fiz no meu quarto em oculto. Isso é uma oração pessoal. É uma coisa minha com Deus. E aí ninguém precisa ouvir. Como os fariseus faziam. Falavam nas esquinas para denotar que eles eram espirituais. Mas ele está falando aqui de uma oração que é privada. É num momento privativo entre eu e Deus. Ninguém vai precisar dizer amém porque eu estou falando. Então não precisa ser correta, ela não precisa ser meio sofisticada, ela não precisa estar ensinando a Deus as escrituras, como algumas orações são, né? Já vi pessoas que na oração cita até o livro, e o capítulo e o versículo que ele está fazendo menção, como se estivesse falando para uma reunião com Deus, ensinando a Deus, olha como está escrito em Êxodo, não sei o que. Espera um pouco. Foi ele que escreveu isso, você não precisa falar. Mas, na realidade, nós estamos comunicando com ele, falando abertamente, como filho ao pai. E um filho, às vezes, não sabe se expressar muito bem, mas ele entende o filho. Nós sabemos quando o nosso filho, que nem mal sabe falar, ele vem com ele não está falando ainda, mas já sabe o que ele quer. Não é interessante isso? O pai sabe o que o filho quer. Às vezes você fala, como é que pode? Eu tinha um irmão em que o filho tinha problema de falar, ele tinha a língua, eles chamam a língua travada, né? Mas ele tinha uma dificuldade de falar, ele falava e ninguém quase entendia. O irmão mais velho era o tradutor dele, porque ele vinha, ele falava, ele falou isso, ele sabia. Por quê? Ele estava ali o tempo todo. E o pai sabia também o que ele estava falando. Era muito interessante. Depois ele desenvolveu, fez fonoterapia lá, aprendeu dicção e tal, e melhorou. Hoje fala normal, né? Já é casado, tem filhos. Mas é muito interessante ver como a pessoa podia ver ali, ele vindo conversar, ele falava com o pai, e o pai respondia para ele, puxa, eu não entendi nada, né? Muitas vezes, acho que se alguém escutasse a oração privada, pessoal, nossa, ia falar como é que Deus responde umas orações assim, mas ele responde, né? Ele está lá para ouvir. Então essa seria a oração pessoal, o exemplo no Velho Testamento de Daniel. Ele tinha, o segredo dele era essa rotina de oração que ele tinha, e ele tinha uma comunhão com Deus. E nós vemos que realmente ele estava em oração, quando ele, lendo aquele livro em oração, quando ele viu, Deus mostrou para ele o que significava aquelas 70 semanas, né? Que nós estudamos tanto as 70 semanas de Daniel, e que é a chave para entender todo o livro do Apocalipse praticamente. A segunda a segunda pessoa que nós vamos ver aqui no Novo Testamento é o irmão Epáfras. Em Colossenses 4, deixa eu pegar aqui, Colossenses 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Esse irmão aqui, Epáfras, ele era dos nossos, ele era um cristão verdadeiro, ele estava com Paulo, ele andava com Paulo, era o servo de Cristo, Paulo o chama de servo de Cristo.
E ele combatia, nós estamos falando da armadura numa batalha, ele combatia pelos irmãos em orações. Ele era como se fosse aquele que fica por trás dos bastidores, dando força para aquele que está no palco fazendo o show. Ele fica por trás lá para que tudo dê certo. Ele fica lá. E esse homem, é interessante que ele fala que ele combatia sempre por vós em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ele orava para que tudo corresse bem. E ele orava para que continuasse assim. Porque ele sabia muito bem que basta os irmãos, basta a assembleia, está indo tudo bem, é alvo do inimigo. Quando está andando tudo certinho, ali o inimigo vai atacar. Então ele orava para que Deus guardasse, para que houvesse essa proteção. Ele estava intercedendo, mas você vê claramente aqui que ele fazia essa oração, não era uma oração pública, era ele. Ele se compenetrava em orar pelos irmãos. E é o que nós devemos fazer também, quando estamos lá no nosso quarto, né, entre você e Deus orando lá, você interceder pelos irmãos, nominalmente falar, ó, fulano de tal, orar por esse, por aquele e tal. Geralmente as nossas orações são só para nós mesmos, né? A gente só pede as coisas que nós precisamos. E às vezes nós precisamos pedir pelos irmãos, para que Deus conserve aquele irmão, ou aquele, desse ou aquele, e tudo mais. Além de, logicamente, orar por nossa família, por todo, e Deus sempre ouve. Então esses seriam os dois casos de uma oração, e é uma oração pessoal. Oração pessoal é falar com o Senhor, e ela é importante e vital para a nossa vida cristã. Mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ele fala uma coisa, que ele está instruindo os maridos como viver com suas esposas, né? Então ele está falando do lar aqui. Igualmente vós, maridos, coabitai ou vivei com elas, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele está falando das orações dos dois. Isso é o que a gente chama de oração familiar, ou no círculo familiar de oração. Isso é muito importante. Se alguém quer estabelecer um lar cristão, saiba que a primeira instituição que Deus fez na criação foi o casamento. Fez o homem, depois ele fez a mulher para ser adjutora do homem, e a primeira coisa que ele fala para os dois: multiplicai-vos. E isso ele deixará o homem, seu pai e sua mãe, e a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Foi a primeira instituição de matrimônio. Ele falou do matrimônio. Tanto que quando questiona o Senhor Jesus sobre as cartas de divórcio, né, naquela passagem de Mateus, o que o Senhor Jesus fala? Não foi assim desde o princípio, porque o que disse Deus? Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Foi a instituição do matrimônio, que é uma figura de Cristo, a igreja. Então, a oração no lar é muito importante, porque o lar é o abrigo do cristão contra o mundo, contra o mal que há no mundo. O lar é ali Satanás quer destruir. Nós vemos hoje a tendência mundial de destruir a família, a autoridade dos pais. Hoje a criança passa a ser terceirizada para o Estado, e os pais ficam quase que impedidos de instruir seus filhos naquilo que eles querem instruir, principalmente quando é um cristão que quer instruir na demonstração e na doutrina do Senhor, né? E a escola hoje está ensinando tudo diferente, né? Então a gente fica realmente na dependência de Deus para isso. E aí então a oração familiar é muito importante. Orar com seus filhos, se você tiver filho, mas
Não precisa ter filho para fazer oração familiar. O marido e a mulher podem orar sim, devem orar juntos. Falhamos muito nisso porque a correria do dia a dia, sai para trabalhar, a outra sai para fazer uma coisa, está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, mas devíamos programar de ter um tempo com o Senhor como casal, e se tiver filhos, os filhos envolvidos nisso. Na mesa, após comerem juntos, abrir a Bíblia, ler alguma coisa, orar junto, as crianças orarem. É importante fazer isso. Eu acho que não tem problema nenhum nessa situação. A mulher também dá graças junto com o marido na frente dos filhos, porque os filhos podem ver os dois orando juntos. As crianças também devem ser incentivadas a também fazer a sua oração, agradecerem pela comida, agradecer por qualquer coisa que queiram, ou pedir qualquer coisa, como família. Então a oração familiar é importante. E mais um caso de oração que quero mostrar, que você vê de pessoas na família, é em Atos 10. Atos capítulo 10, versículo 2. Falando de Cornélio, né, o centurião da corte chamada italiana, e fala no versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Com toda a sua casa. É interessante porque ele orava e fazia tudo isso continuamente a Deus, e aqui fica claro que ele orava com toda a sua casa. Porque quando Paulo se dirige lá, eles estavam todos lá esperando por Paulo. Então, essa oração familiar é importante. E indo para Atos 2, nós vamos ver um outro tipo de oração, ou de modo de se orar, né? Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós costumamos dizer, a base da Assembleia, ou a Assembleia fica firme, tendo quatro apoios: a doutrina dos apóstolos, a comunhão dos apóstolos, o partir do pão e as orações. Um banquinho, uma cadeira tem 4 pernas. Com 3, você até dá para se equilibrar. Com 2, você precisa realmente ficar muito atento. Você não pode nem descansar, você está equilibrado só. E com 1, aí é malabarista, né? E nos 4, você pode descansar. Está firme o negócio. Você pode sentar que não vai ter perigo nenhum. A Assembleia funciona assim, essas 4 coisas: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. E nós notamos, e isso é uma frequência no mundo inteiro, que o partimento do pão é uma das reuniões mais frequentadas. A Assembleia tem 100 pessoas, no domingo tem quase 100, ou às vezes 100 mesmo, estão todos lá. Mas na reunião de oração tem meia dúzia, 10, quando tem bastante tem 20. Muitos falam, porque é no meio da semana, não sei o que e tal, né? Até posso entender, mas realmente nós sabemos que muitos pensam assim: o que eu vou fazer numa reunião de oração? As irmãs, por exemplo, qual motivo as irmãs teriam para ir? Primeiro que elas não ministram, e também não vão orar. Por que vai numa reunião? Sai daqui só para ficar de joelho lá e voltar? Mas isso é falta de entendimento, porque o que nós vamos ver aqui é que era uma coisa que as assembleias, né, os irmãos no início faziam constantemente. Nós vemos aqui nesse versículo de Atos 2, 42, que eles perseveravam na oração. Não é que eles faziam de vez em quando, não. Eles perseveravam. No capítulo 12, nós vamos ver uma coisa mais interessante ainda, de Atos mesmo. Atos 12, no versículo 12,
que Pedro estava preso, né? E eles estavam reunidos orando por causa de Pedro. E Pedro, miraculosamente, foi solto, né? E aqui nós vemos no versículo 11, fala: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos, não é só a meia dúzia, não. Muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Aqui é interessante porque eles estavam reunidos na casa de uma irmã, que é Maria, que mãe de João Marcos, né? E mais interessante ainda é que quem vai ouvir que tem alguém batendo a porta e ouve e reconhece a voz de Pedro e nem abre a porta, então animada que ela estava, ela correu para lá que ele estava lá, em vez de abrir a porta, né? Nós vemos que são duas mulheres que estavam numa reunião de oração. E elas foram, Deus usou exatamente essas duas mulheres para mostrar realmente que a necessidade das irmãs na reunião de oração é também fundamental, porque elas também estão orando e também falam um amém no final da oração. A reunião de assembleia é uma reunião característica, que é uma coisa coletiva. Não é individualmente cada um levantando e dizendo a sua oração, como muitos pensam às vezes que é. Reunião de oração, bom, eu tenho no coração de pedir para tal pessoa, eu vou levantar e pedir. Eu peço por meu vizinho que tem um cachorro que foi atropelado, ele está chateado com isso e tal. Pura coisa pessoal. Não. A assembleia reunida tem um propósito comum da assembleia ali. Existe uma coisa na assembleia que está acontecendo, alguma aflição, alguma necessidade, e todos juntos vão interceder e orar a Deus por esse problema. Então são coisas específicas, não são coisas assim vagas, né? Pode até se mencionar, vamos orar pelo evangelho pregado no mundo inteiro. Não tem nada mais genérico do que isso, né? E é bom que se ore por isso, né? Mas a assembleia reunir para pedir que o evangelho seja pregado não é um propósito assim específico. Aqui nós vemos que era específico, eles estavam orando, também em outra passagem eles oram e tremem o lugar onde eles estavam, quando pela primeira vez Pedro e João foram presos, eles oraram também, reuniram e oraram, e ali está dizendo o que eles falaram nessa reunião. E a oração de assembleia é uma oração em que todos ali estão com um propósito de levar a Deus. Por isso que nas reuniões de oração a gente vê a prática, né, das coisas é assim. Antes de começar as orações, os irmãos falam: olha, anuncia, faz conhecido de todos quais são as necessidades, e todos juntos podem orar e depois falar um amém. Porque uma coisa que caracteriza essa oração coletiva, que eu chamo, que é a oração de assembleia, que nós vemos isso acontecer no Velho Testamento, acontece. Esdras, por exemplo, quando ele termina de orar, fala que eles falaram amém. Na verdade, se a gente vai ver na passagem, ele não fala um amém, né? Esdras, vamos ver lá, Esdras 10. Versículo 12. E respondeu toda a congregação e disseram em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esse assim seja é amém. Porque amém significa assim seja. Ou seja, você está concordando. Você está falando sim, amém, assim seja. Que seja isso que foi falado mesmo. Ou seja, quando a assembleia está reunida e o irmão que levanta para falar, ele está sendo a boca da assembleia.
A Assembleia não está ouvindo o que esse irmão tem para dizer. A Assembleia está junto com ele nessa oração, mas é uma voz que está falando, porque quando a Assembleia reúne, não é para todos ficarem orando ao mesmo tempo, porque isso aí seria confusão, e Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Se orar, ore um e os outros falem amém. Fala isso também em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 14. Ele está falando de falar em línguas aqui, né? Mas ele está falando também, inclui a oração. Versículo 16. Versículo 15, está falando da oração. Olha, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém? Porque aqui vê-se claramente que esse amém sobre uma ação de graças deve ser dito por todos. A reunião de oração é primeiro, como é um falando pela Assembleia, ele não está falando para si mesmo, ele está falando para a Assembleia. Deve ser uma oração escutável, audível. Por quê? Eu vejo que muitas vezes a pessoa que vai... Isso é uma questão apenas de aprender, né? Mas eu gosto de explicar as coisas práticas, porque Paulo fala isso em Coríntios, né? Quanto às demais coisas, eu as porei em ordem quando estiverem aí. Essas são as demais coisas, né? Detalhes que não vai estar na palavra de Deus. Como é feita uma oração, uma reunião de oração? Vai estar lá no versículo 12, fala assim, um fala, os outros falam. Não está falando isso, né? A Bíblia não ensina assim. Essas são as outras coisas que ele põe em ordem depois, que não são fundamentais da doutrina. Então, uma dessas é a reunião de oração, que a gente tem que entender que tem que ter ordem. Primeiro, disse claramente aqui que tem que ser aquele que ora com entendimento. É em espírito, mas também com entendimento. Você tem que estar entendendo o que você está falando. E os outros têm que estar ouvindo o que você está falando, porque você está sendo a boca deles. Agora, se eu estou sentado de joelhos, enfio minha cabeça na cadeira, abaixo e murmuro para Deus, obrigado Deus, estou falando só para mim, porque tu tem feito. Ninguém ouviu para falar o amém. Como é que vão dizer amém? Então, assim como ele está falando aqui que se você vai orar e não é claro e com entendimento o que você está falando, como que eles vão dizer o amém? Muitas vezes eu falei amém por alguma oração que o irmão tenha dado, mas por confiança de que ele falou alguma coisa certa, porque eu não ouvi nada do que ele falou. Porque foi tão baixo e tão assim... E é uma coisa... Eu sei, às vezes o irmão é novo, depois tem que ensinar e fazer isso. Mas tem irmãos que, a hora que eles vão orar, eles começam falando alto e depois vai diminuindo e depois fica falando, daqui a pouco ninguém vai estar... É assim que faz. Vocês entenderam o final do que eu falei? Não, porque eu não falei. Eu comecei alto e fui diminuindo o tom, como se eu estivesse tão perto de Deus que só precisava eu e Deus para entender a coisa. Isso é oração pessoal, não é coletiva. A coletiva eu tenho que falar para todos ouvirem. Essa sim, não é orar na esquina para os outros verem, mas como a Assembleia está reunida com o propósito de orar, aquele que levanta para dar graças tem que falar audivelmente. E os que falam o amém também tem que ser ouvidos, o amém. É muito comum se ouvir assim, o irmão acaba de falar, você escuta um amenzinho aqui, outro um amenzinho ali, amém, amém, amém. Todos deveriam juntos falar amém, porque é o que está escrito em Esdras, foi, e toda a congregação falou, assim seja, porque é uma demonstração que todos estavam ouvindo o que estava sendo falado e todos concordaram com o que estava sendo falado. Então a reunião de oração, na prática, tem algumas coisas que nós precisamos aprender a fazer mesmo, para que façamos com inteligência. Não porque eu estou querendo falar tomar o lugar do Espírito Santo, tem que ser assim, 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 botar regra. Mas aqui a palavra está dizendo claramente, tem que ser com inteligência também, não é só em espírito. Porque muitos pensam assim, bom, já que eu estou orando em espírito, eles vão entender em espírito também. Entendeu? E dão amém em espírito também. Não é assim, é inteligente.
Essa oração coletiva é inteligente, porque é toda a Assembleia expressando. Você quer ver uma oração assim? É aquela de Atos lá, quando eles estão orando e que treme o lugar. Eles começam, pega aquela oração, dá uma olhadinha naquela oração. Acho que é uma oração completa. Ela começa falando, ela tem um início, um meio e o fim. Ela é completa. E quando termina, todo mundo fala amém e treme o lugar. Entende? Então, existe sim a inteligência de se orar e todos têm que estar ali fazendo isso. E outra coisa que eu vou aproveitar para falar, quando o irmão mais novo levanta e e ora na Assembleia, e às vezes escapam algumas coisas erradas na oração. Eu gostaria de falar para os irmãos nunca criticarem esse irmão publicamente pelo que ele fez, se ele falou alguma coisa errada, nem corrigi-lo durante a oração, que seria pior ainda, né? E nem omitir o amém porque não concordou com o que ele falou, mas não porque o que ele falou estava errado, mas porque ele é novo, ele não entende direito ainda, mas ele vai aprender. E isso o Espírito Santo também nos assiste nas nossas fraquezas e nos ensinando como fazer isso e levando as nossas orações do modo para Deus que seja aceitável. Então isso é muito importante. Nós devemos estar pensando no jovem que ora e que ele ouça o amém, porque não tem nada que desanime um jovem mais do que ele orar e ninguém falar amém pelo que ele falou. Parece que ele fala, não, nunca mais vou falar aqui, eu não sou bem-vindo aqui. Parece que os irmãos estão me oprimindo ou qualquer coisa assim. Então, devemos ser muito cuidadosos nesse sentido, né? E esse amém também deve ser, então, audível. Todo mundo deve falar amém. Amém. É interessante isso em Los Angeles, né, em Burbank, tinha uma assembleia de quase 300 e poucas pessoas. E tinha um irmão lá, era um irmão do México que morava em Los Angeles, e quando terminava, todo mundo falava amém, mas o dele todo mundo ouvia, porque ele falava um amém tão alto, amém, ele falava assim, sabe? E todo mundo, mas ele gritava mesmo, né? Mas era interessante porque isso incentivava todo mundo a falar o amém também, sabe? E não vou dizer para todo mundo ficar gritando amém como ele fazia, né? Mas eu só estou dando como um exemplo. Era um amém audível, né? Você não precisa gritar, levar um megafone para falar o amém, não é isso que eu estou falando. Mas que todos falem amém para seja assim, todo mundo falando amém e concordando, assim seja o que foi falado, né? Isso é muito importante. E nós sabemos que a oração é importante e vital na nossa vida pessoal, ela é muito importante e vital na família, ela é a vida da Assembleia. Um irmão uma vez até usou essa expressão uma vez para nós, falou assim, a saúde da Assembleia, você verifique, quando você for visitar uma Assembleia, verifique a saúde da Assembleia na reunião de oração. É ali que você vai ver realmente o estado da Assembleia, pela reunião de oração. Porque é uma reunião em que você tem que ter comunhão com Deus para estar falando daquele jeito. Levantar e falar a boca da Assembleia tem que estar em comunhão com Deus mesmo, né? Isso é importante. E por último, eu vou falar de uma última que eu citei aqui, que a gente chama de oração instantânea, né? Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. O que é isso? Que eu tenho que ficar o tempo todo orando, não paro mais? Esse orar sem cessar é você estar sempre pronto para orar. Em tudo você tem que estar orando. E além disso, há situações na nossa vida em que você solta uma oração repentina, assim, relâmpago. Pois está no trânsito e um caminhão se desgoverna e vem na sua direção. Eu tenho certeza que todo cristão ora. Em um milionésimo de segundo ele ora a Deus, meu Deus, cuida de mim, porque está vindo aquele caminhão em cima. Às vezes acontece isso na nossa vida, em que não dá tempo de você ir a Deus e perguntar qual é a vontade de Deus. São as orações instantâneas que a gente fala. Não é nem pessoal, é uma oração que acontece. Dá uma olhadinha
a situação de Neemias, ele tem uma oração desse tipo. Eu sei que passa despercebido essas coisas, né? Mas um irmão uma vez chamou a atenção disso, eu achei muito interessante. Em Neemias, capítulo 2, Neemias estava lá na presença do rei e ele estava aflito no coração porque Jerusalém estava abandonado, o templo não estava destruído, a cidade tinha se derrubado os muros, tal, né? E ele estava triste. Então, fala no versículo 2: E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Esse temor que ele teve é porque ele sabia que na presença do rei ninguém podia ficar com cara de triste. Porque o rei podia falar: essa tristeza é por causa que ele não está gostando de eu ser rei, mata. Ele estava correndo risco de vida aqui. Ele podia ser morto aqui. E ele disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Ele estava lamentando por Jerusalém. Mas ele teve ousadia de falar. E o rei pergunta para ele, no versículo 4, então. É aqui que é interessante a gente ver. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aí está a oração relâmpago. Olha, nesse diálogo aqui, o rei virou assim: o que se me pede então? Não dava, pera um pouco, eu vou lá no quarto, vou fechar as portas e vou orar para Deus, daí eu vou trazer a resposta do que eu quero. Não tinha tempo para fazer isso. Nem ele podia falar: eu vou reunir com meus outros 3 parceiros para a gente fazer uma reunião de oração para ver quem que vai falar para o Senhor. Não, ele orou relâmpago, uma oração relâmpago, instantânea para Deus. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do grado do rei, tal, e o rei concede tudo isso. Então, muitas vezes nós estamos em situação, nós estamos andando na rua, qualquer coisa, e vem alguma coisa, você pode orar instantaneamente, naquele momento, é uma oração. Você não precisa fechar o olho, não precisa ajoelhar, não precisa fazer nada, você está orando. Esse orar e se cessar, eu creio que tem muito a ver com esse tipo de oração aqui. Você depender de Deus em todas as coisas. E muitas vezes, muitos falam para mim: e como é que você vai depender numa situação de emergência? Vai ajoelhar e pedir para o Senhor: Senhor, esse leão que está me engolindo aqui, e você está de joelho orando para que não seja engolido? Não, você, a hora que vê o leão, você fala: Senhor, me ajuda, do jeito que você está. Você não vai se preparar, não vai fechar a porta do seu quarto, não vai abrir a janela como Daniel, não vai convocar uma reunião de oração para fazer isso. Mas você ora. E isso, eu tenho certeza, é a experiência de muitos. Em situações difíceis, a primeira coisa que sai da boca de um cristão é a oração. Em casos de emergência, de aflição, é a oração que sai. E o irmão cita uma coisa interessante também, um irmão que ele foi visitar um irmão cristão que estava paraplégico na cama há muitos anos. E esse irmão conseguia falar com muita dificuldade. A única coisa que ele conseguia era falar um pouco, mas ele não se movimentava, ele tinha que ser alimentado, movido na cama, e fazia tempo que ele estava assim. E ele falou: mas, e eu pensando comigo, por que esse irmão o senhor não leva? Por que ele está aqui, né? E quando ele foi lá visitar esse irmão, ele falou: então, irmão, como é que está? Ele falou assim: olha, irmão, a única coisa que me resta aqui é a oração. Eu posso ficar orando a Deus porque eu não vou a lugar nenhum mesmo, eu não me movimento, não faço nada, eu oro a Deus constantemente aqui. Então ele falou: agora eu entendo porque Deus permitiu, ele está orando, o Senhor quer que ele fique ali orando, e ele faz isso, entendeu? É muito interessante a gente ver que nós não precisamos fazer nada para estar orando, nós não precisamos ter ação. A oração é uma coisa entre você e Deus e pode ser uma oração instantânea. Então esses são os tipos de oração que a gente pode ver na Escritura. A pessoal, você e Deus, no escuro do seu quarto, lá trancadinho, você sozinho. A familiar, você com sua família, sua esposa, seus filhos. E a oração na Assembleia, muito importante para a Assembleia. Todas elas importantes e vitais para a vida do cristão. E nós devemos nos exercitar nisso em oração. Dependência de Deus e confiança em Deus. E nas emergências,
A oração instantânea é a que vem naturalmente. A gente ora assim, desse modo. Como Daniel, como em Esdras ali, aliás, Neemias, né? Ele não teve tempo de pensar ou de fazer. Orou ao Deus dos céus e respondeu. E respondeu. E sabendo que podia ser penalizado pelo que ele tinha falado, né? Ele podia sofrer. Não era questão apenas de perder um emprego ou de ser rebaixado de cargo, nada disso não. Era o chefão dele falando: o que você quer? O que você está querendo então? Ele orou a Deus e falou: eu quero voltar para lá. E ele voltou para Jerusalém, reconstruiu os muros e Deus abriu essas portas, né? Então, a oração é importante, gente. Desculpa eu entrar no assunto da oração aqui na coisa, mas podemos ver, através de estudo de como a oração se apresenta nas Escrituras, a importância dessa armadura ser vestida e, por final, depois de tudo, de todas as peças colocadas no seu lugar, a posição que se usa essa armadura, de joelhos, em oração. Rapidinho, o irmão falou sobre os irmãos novos, né, que estão aprendendo. Eu lembro quando eu entrei se reunir, falando do Senhor, o irmão falou eu orei, né, falando palavras assim erradas. Aí o irmão depois de um tempo me perguntou, né, mostra para mim aqui na Escritura onde é que você viu, onde é que você aprendeu a chamar Deus de Senhor. Falar: Senhor, nosso Deus, tem esse costume, né? Aí eu fiquei pensando assim: por que ele? Não, procurei. Depois, acha aí, a chamar Deus de Senhor, que aí eu não achei, porque não tem. Deus se chama de Pai, sempre de Pai, né? Aquilo você aprende de uma forma que fica em você, né? Porque a forma que ensina é uma coisa que é didática, você fica aprendendo de uma forma bacana. Então, várias maneiras de ensinar os irmãos, né? E não vai deixar o cara muito chateado. Tem uma nova ali agora. Tem a quarta e a quinta, né, agora. A oração da live. A oração da live é nova. Tem uma pergunta interessante, antes de fechar, do irmão aí, ó, no YouTube. Ele perguntou: quando oramos, devemos nos dirigir a Cristo Senhor ou a Deus Pai? Ele fez uma pergunta aí, né? Isso. Eu acho que não tem necessariamente. Você pode orar a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Geralmente nós oramos a Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Paulo orava assim, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Porém, por exemplo, no partimento do pão, muitas vezes a pessoa se dirige, o irmão que está lá dando graça pelo pão, fala: Senhor Jesus, nós recordamos na tua morte esse pão, nós estamos nos dirigindo à pessoa do Senhor Jesus. Agora, pode ser tanto ao Senhor, você se dirigir à pessoa do Senhor Jesus como seu Senhor, e ao Deus como seu Pai, mas nunca você vai dirigir uma oração ao Espírito Santo. Isso eu sei que não. Isso você não vê na Escritura, em nenhum lugar, ninguém se dirigindo: ó bendito Espírito Santo, faça tal coisa. Não, isso não existe. Não louvamos e não oramos ao Espírito Santo. Nós louvamos pelo Espírito e oramos pelo Espírito, porque o Espírito está aqui não para receber glória e para que nós louvemos a Ele ou oremos para Ele, porque Ele está aqui para nos interceder nas nossas orações e nos auxiliar, né? O Espírito nos auxilia nas nossas dificuldades. E então nunca você vai dirigir uma oração ao Espírito Santo, pela simples razão que eu entendo, né? Se você ora pelo Espírito, o Espírito vai orar pelo Espírito, para o Espírito. Não tem razão de ser, né? Deus orando para Deus. Nesse sentido não tem. Agora, o Espírito em nós nos levando a orar a Deus, enaltecendo a pessoa do Senhor ou ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí cabe a oração. Mas para o Espírito Santo, não, nós não oramos para o Espírito Santo, não nos dirigimos ao Espírito Santo para a oração.
mas pelo Espírito nos dirigimos a Deus. Muito bom, irmãos. Nosso tempo já passou um pouquinho, mas foi muito bom, muito bem proveitoso. Um assunto muito importante para todos. Tem um livrinho muito bom, A Oração em um Mundo Invisível, Daniel, né? de Daniel. O autor é Paul Wilson. Está disponível no acervo digital para fazer download. Para quem quiser, vou colocar aí o link aqui embaixo, está correndo aí o do livreto. E quem se interessar também é só entrar no site da Verdades Vivas, que tem ele impresso. Tá? Fica o recado. Vamos colocar então. Hoje eu trouxe a colinha do hino aqui, que é um hino que fala bem de oração. Eu não estou achando agora aqui o binário. Ensino, a letra dele é muito interessante. Depois o A ti, ó Pai, em oração e com temor do coração, nos achegamos com fervor, confiando em ti, em teu amor. Oh, quantas vezes a aflição quer invadir o coração, mas tu sabemos és capaz de nos livrar, nos dar a paz. A ti, ó Pai, em oração, confiando em tua boa mão, a nossa voz faz escutar e cremos pronto irás nos dar aquilo que vamos pedir, pois a quem mais podemos ir, só tu que és soberano Deus, podes trazer consolo aos teus. Agora, Pai, em oração, já se esvai a aflição que nos enchia de temor, como um querido tentador. Quão bom será nosso porvir, quando ao teu lar pudermos ir. Não haverá mais choro ou dor, seremos só a teu louvor. Então, irmãos,
Na próxima semana continuamos. Já começamos Filipenses, então? Ou vamos concluir esse finalzinho aí? Filipenses, né? Filipenses. Filipenses, e daí, se quiser, alguém tiver alguma coisa a comentar no finalzinho aí do. É só as saudações, né? O final das saudações. Né? Tá bom. Então, se estiver permitindo, domingo, continuamos em Filipenses 1. Reinaldo, você pode dar graça, irmão, pra gente encerrar, por favor? Te damos graça, Pai, por esse precioso momento que nos permite desfrutar junto com nossos irmãos, lendo as mensagens, as perguntas, compartilhando pensamentos que vêm de Ti. Te damos graça, Pai, por esse período. Podemos aprender sobre oração, sobre essa armadura que o Senhor Jesus, Pai, pagou o preço tão alto para que hoje possamos desfrutar todas essas bênçãos reservadas para nós. Estejamos atentos a todas essas coisas, a tudo que foi dito, possamos meditar, principalmente na oração, nesse momento tão maravilhoso que nos fortalece, nos aproxima cada dia mais de Ti e nos guarda na Tua verdade e na Tua palavra. Damos graça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Se o Senhor permitindo, domingo estaremos novamente trazendo a palavra aqui.